Está começando agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Com 10 anos a gente teve um privilégio. Meu pai foi fazer mestrado na Escola da Marinha Americana. E a gente foi morar nos Estados Unidos. Ficamos 2 anos e meio lá, onde eu aprendi a falar inglês, meus irmãos aprenderam a falar inglês, que é a segunda etapa de formação, né? A formação vem de viver num ambiente acadêmico muito forte, todos os amigos do meu pai naquela história do ITA, Programa Espacial Brasileiro, e aí vai para a Escola da Marinha Americana, volta. Eu participei muito ativamente com o meu pai da criação desse footprint espacial brasileiro, da Barreira do Inferno, do Centro de Alcântara, viajando o Brasil inteiro com ele, de férias, né? Eu estudava, minha mãe ficava cuidando da gente, ele ficava 60 dias fora. Isso muito focado em educação, né? Uma outra regra que eu lembro, meu pai falava, olha, 2/3 do meu salário eu gasto em educação de vocês, 1/3 a gente tem que viver. E a gente... Essa era a regra da educação. Essa era a regra da educação, é uma regra que a educação sempre vem como fator preponderante da nossa vida. E aí, eu com 16 anos falei, poxa, quero ser piloto igual meu pai, né? Isso que eu ia perguntar. Quero ser piloto. Nasceu no avião, pai piloto. Ser piloto. Já sabia, voei, né? quero ser Agora piloto. decolar, né? Aí, o que aconteceu? Meus pais mudaram para o Rio, meu pai foi fazer E eu nunca morei no Rio, sou um carioca, flamenguista, doente, eu nunca morei no Rio, sempre era para casa da minha avó e ficava. Eu morei em Brasília, morei em São José dos Campos, nos Estados Unidos. E aí, quando meu pai foi para o Rio, eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar no Rio e meu pai voltou para São José. Eu resolvi ficar no Rio, morar sozinho no Rio, 16 anos, para fazer cursinho. Porque eu queria fazer Academia da Força Aérea, São José dos Campos não era um polo de educação, então eu morei sozinho com um amigo, com 16 anos, estudava de segunda a sábado, de meio-dia às 9 da noite, domingo fazia a prova, né? E com 16 anos a primeira força de vontade, né? Rio de Janeiro, balada, e eu estrito, fazendo exatamente o que eu combinei com meu pai, sempre lembrando, né? Pô, ele tá pegando boa parte do dinheiro dele e botando nisso aqui, eu tenho que honrar isso, de alguma forma. E foi o único ano, e eu queria fazer a Academia da Força Aérea em Pirassununga, foi o único ano da história que não teve vestibular para a Academia da Força Aérea. Uau. Que o Collor tinha cortado. E quando chegou no meio do ano, eu voltei com a cara triste, né? Falei, pô, pai, ele falou, olha, você quer ser militar? Você tem a Marinha, você tem as escolas militares de engenharia, continua, porque você está nesse caminho, você consegue. E eu continuei. E eu passei para a Escola Naval, para o IME e para o ITA. Vestibular, né? Com 16 anos, com 17 anos. E nessa, não, eu quero ser militar. Meu pai, no alto da sapiência dele, vira para mim, olha, você pode querer ser militar, mas hoje em dia, pô, eu tô aqui, eu fiz ITA e tal. E chegam uns momentos de carreira que se eu tivesse a chance de escolher fazer uma outra coisa, eu poderia ter ido trabalhar no mercado civil. E você fazendo ITA, eu acho que você pode ter essa escolha. Fica mais aberto. Falei, olha, aí eu acabei indo pro ITA. Mas fui como militar. Então eu fiquei 6 anos, fiz o ITA em 5 anos. Nesse ínterim, no último ano, eu conheci a minha ex-esposa, Cláudia, que é irmã de um colega meu de faculdade. A gente ficou 23 anos casado, temos 3 filhos lindos, ela foi uma super companheira. E nesse período eu fui como militar da Força Aérea. Agora, quando eu me formei, eu falei, isso não é para mim. O que eu vou fazer? Vou pro lugar da Força Aérea que tem mais a ver com civil. Então, eu fui pro antigo Departamento de Aviação Civil, que hoje virou ANAC, trabalhando com testes de aviões. Então, eu voava aviões que nunca tinham sido voados. E nesse ínterim, eu falei, tem que fazer um mestrado, eu preciso continuar estudando. Então, eu fiz mestrado part-time na UFRJ. Então, minha vida nesse momento eu tinha recém-casado, eu trabalhava de tarde e para de noite na Força Aérea e de manhã eu ia para a faculdade. E uma semana por mês eu viajava para fora. Então, eu usava os voos para estudar a coisa do mestrado. Então, eu fiquei assim, aí o Vitor nasceu, meu mais velho. Fiquei assim os 4, 5 primeiros anos. E aí vem a força dos amigos, que é uma segunda fortaleza que eu tenho, né? Eu tenho um grupo de amigos da faculdade, que a gente se encontra até hoje.
O Márcio Trigueiro esteve aqui com vocês, né? Um deles. Sim, Márcio. A gente morou no mesmo quarto da faculdade. E dos 5 da faculdade, 3 foram para McKinsey, um foi para Procter & Gamble e um foi para A.T. Kearney. E eu, militar. E eles falaram, o que você está fazendo nesse negócio? Olha quando a gente está ganhando na nossa vida. Aí eles foram para Harvard e um deles foi para o INSEAD. E eles, cara, sai desse negócio, vai fazer MBA. Eu falei, que MBA? Eu ganho R$3.500 por mês. Não existe isso. E eles me ajudaram muito a entender o que tinha fora, né? Porque eu não sento nesse mesmo mundo. Eu vim da Força Aérea. Dentro do mundo da Força Aérea, só enxergava aquilo. Fazendo mestrado, eles me trouxeram uma outra perspectiva. E chegou no momento que eu falei assim, sabe o quê? Vamos arriscar. Então eu tinha um apartamento que custava R$53 mil na Ilha do Governador, vendi tudo. O nosso segundo filho tinha 8 meses, o Vitor tinha 1 ano e meio. E apliquei para o INSEAD, pedi baixa da Força Aérea. Foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida, sentar com meu pai e falar que eu não ia seguir aquela carreira dele que estava com quase 40 anos de serviço na época. Era um sonho dele também. Né? Uma decisão difícil, né? Muito difícil. Foi uma decisão, acho que das decisões que eu tomei, foi a mais difícil. Primeiro que a primeira de você disputar tudo que você tinha, né? E a segunda que tem uma coisa de você se criar fora do seu pai, né? Porque a gente vai criando os caminhos do nosso pai quando a gente se cria. E a gente fala, eu vou fazer uma coisa diferente dos nossos pais, é um negócio que custa. Eu vejo os nossos colegas do IPO, que são de empresas familiares, que quando tomam essas decisões, quanto sofrem, custa né? para eles, né? Eu fiz isso não na mesma categoria de empresa, mas em termos de carreira. E, interessantemente, meu pai falou, eu já sabia que isso ia acontecer. Era só uma questão de tempo. Quantos anos você tinha, Bruno? Eu tinha 29 anos. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.